Olá pessoal, tudo em paz? Se você é colega médico, profissional de saúde e atuou na assistência nos últimos anos, é bem possível que você tenha ouvido a expressão ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Então, e muitas vezes a gente ouve até em cenários inadequados, né? Então você está naquele cenário com um paciente mais complexo, e algum colega propõe uma determinada intervenção e o outro vai e diz, chega com a expressão, né? Não há evidência de que esse tratamento, de que essa medida tenha benefício. E aí ele vai e responde com outra expressão, que é ausência de evidência não é evidência de ausência. Né? Então, o que significa isso? Né? Então, para que a gente entenda o significado e não fique brincando de trocar palavras, né? Sem saber o que elas estão se referindo, a que elas estão se referindo. Então, antes de mais nada, essa expressão ela não surgiu como uma justificativa de você fazer alguma coisa sem saber se aquilo, assim, sem ter ideia de que aquilo tem ou não evidence a favor ou contra. Tá? Não é disso que se trata. Como muito do que é colocado no debate público brasileiro, né? Então isso vem como uma adaptação de uma expressão em inglês, que é absence of evidence is not evidence of absence. Né? Então essa expressão, ela foi o título de um paper publicado em meados dos anos 90, quando havia uma discussão bem acalorada aí no contexto da recém-proposta Evidence-Based Medicine, e ela trata de alguns problemas na interpretação dos ensaios clínicos e dos estudos agrupados, né, de revisões sistemáticas com meta-análise. Essa expressão, ela trata de na verdade, dois problemas foram tratados nesse paper. O primeiro há uma diferença entre o que é estatisticamente significativo e o que é clinicamente, o que tem importância clínica. Então, às vezes, nós temos frequentemente ensaios clínicos com resultados positivos, estatisticamente significativos, entretanto, que usaram desfechos muito indiretos, desfechos clinicamente inconsistentes, que não nos dá segurança a respeito do real benefício na situação clínica em estudo. E há um outro problema, até mais comum, mais grave, que persiste até hoje, que é confundir resultados sem significância estatística com resultados negativos, no sentido de serem demonstrações de que não haja diferença. Né? E é exatamente a isso que essa expressão se refere. Então, imagina um ensaio clínico ou uma meta-análise com estimativa agrupada, comparando uma determinada droga com placebo, mostrando um risco relativo menor do que uma redução de 20, 30% de mortalidade no grupo que fez uso da medicação em comparação ao placebo. Porém, com intervalo de confiança amplo, que cruza o risco relativo de 1 e com um P maior do que 0,05. Então, esse foi um cenário que eu trouxe, inclusive, um exemplo no meu vídeo anterior no canal, até foi a ideia que eu tive de emendar com esse outro vídeo, que é, às vezes, os próprios autores concluem que aquele resultado é uma evidence de que aquela droga não tem benefício clínico em comparação ao placebo ou a um standard of care. Na verdade, quando os autores fazem isso, eles estão cometendo o mesmo erro que foi apontado ainda em meados dos anos 90, né? Que é justamente, olha, às vezes você tem resultados que não têm significância estatística, porém, um dos possíveis motivos é que aquele estudo não teve poder para detectar a diferença. Né? Então, você teve na estimativa pontual uma diferença. Então, no cenário experimental, para os pacientes que foram incluídos no estudo, a princípio, quem entrou no grupo intervenção teve um risco menor de evoluir para óbito em função da doença. Entretanto, quando se faz o cálculo estatístico, percebe-se que no intervalo de confiança de 95% você tem um intervalo de possíveis resultados muito amplo. Então, aquele resultado, na verdade, é inconclusivo. E essa expressão, ela indica justamente isso. Né? Ou seja, esse resultado que tem um valor de P maior do que 0,05, que não preenche critério para uma significância estatística, ele é uma ausência de evidence. Né? Então, ali você tem um resultado inconclusivo que não indica, não constitui uma evidence a favor ou contra aquela intervenção em comparação ao placebo. Isso é diferente de você ter um resultado, por exemplo, com um risco relativo maior do que 1, com intervalo de confiança estreito, demonstrando que no intervalo de confiança de 95%, você tem valores que identificam um cenário de resultados piores entre os que usam a medicação em comparação ao placebo, ou um risco relativo muito próximo de 1, com intervalo de confiança muito estreito, indicando realmente que, considerando o intervalo de confiança nos dois extremos, né, você não tem um cenário plausível de possível benefício da droga em relação ao placebo, que aí sim seriam cenários de evidência de ausência. Seriam resultados que indicam que provavelmente a droga em estudo não tem benefício em relação ao placebo.
né? Então, diferente dessa situação, a situação em que eu tenho um risco relativo menor do que 1, com intervalo de confiança que contempla tanto um benefício até maior, com um resultado que cruza o eixo da neutralidade, esses resultados eles não podem ser considerados uma evidence, né? Então não é uma evidence de absence, né? Não é uma evidência de ausência. É, na verdade, uma ausência de evidência. Ali eu tenho um resultado inconclusivo e que talvez, se eu fizer uma estimativa com mais ensaios clínicos, com mais pacientes envolvidos, com um número maior de eventos nos braços do estudo, talvez eu tenha um resultado com um intervalo de confiança mais estreito, né, e com significância estatística, a partir daí eu poder dizer que aquele resultado constitui uma evidência contra ou a favor da droga em estudo em comparação ao placebo. E essa confusão entre evidência de ausência e ausência de evidência foi o que aconteceu, por exemplo, no resultado na interpretação que os autores tiveram na meta-análise que eu compartilhei no vídeo anterior aqui no canal, né, quando eu estava conversando sobre intervalo de confiança. Né, nós tivemos um risco relativo de 0,76, com intervalo de confiança de 0,52 a 1,11, e os autores concluíram, e isso passou pelo peer review, que aquilo ali era uma evidence que sugeria não haver benefício. Né, e está errado, pela boa prática da medicina baseada em evidências, né, pela literatura fundamental, está errado. A conclusão é que é um resultado inconclusivo. Houve uma redução, concretamente houve uma proporção menor de óbitos, entretanto, não atingiu a significância estatística e, portanto, não constitui uma evidence. Né? É uma absence of evidence, né? Não é uma evidence of absence, ok? Então era essa mensagem que eu queria passar nesse vídeo, né? Uma mensagem mais de cunho educativo mesmo, né? De divulgar realmente o que é a boa prática na interpretação da pesquisa clínica, dos resultados da pesquisa clínica. E nos vemos aí no próximo vídeo. Peço que você curta, compartilhe se você gostou, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Um grande abraço.